Santa Teresa revela: este salmo cura doenças que nem mesmo a medicina conseguiu explicar. Você já se encontrou em um beco sem saída, com um diagnóstico que desafia a lógica e a ciência? E se a chave para a sua cura estivesse guardada em uma sabedoria sagrada, revelada por uma das maiores místicas da história, Santa Teresa? Permaneça atento, pois ela revela um caminho onde a fé se torna um instrumento para os mais inexplicáveis milagres. Um segredo divino capaz de restaurar a saúde onde a esperança se desvaneceu. Essa jornada tocará sua alma e poderá transformar sua realidade de maneira profunda, começando com a preparação do coração e culminando na manifestação da graça divina em sua vida. A verdade que será desvendada é um tesouro espiritual que transcende o entendimento comum, uma luz para os que buscam a cura. A jornada que se inicia agora não é comum, é um mergulho nas profundezas da fé, guiado por uma mestra espiritual incomparável. Em seus momentos de êxtase místico, Santa Teresa d'Ávila não apenas se conectava com o divino, mas recebia insights poderosos para a humanidade. Ela nos ensina que certas palavras, quando proferidas com uma fé inabalável, têm o poder de reordenar nossa realidade e restaurar o que está quebrado. No coração de seus ensinamentos, encontra-se a descoberta de um salmo específico, uma oração tão potente que atua como um canal direto para a graça de Deus. Essa prece se torna a ferramenta para operar milagres onde a esperança já se foi, um testemunho vivo de que o poder celestial está ao alcance daqueles que o buscam com um coração sincero e aberto. Santa Teresa nos guia a compreender que a doença, em muitos casos, é mais do que um simples desequilíbrio físico. Suas raízes podem estar fincadas em nossa alma, nutridas por pecados não confessados, por medos profundos e por uma dolorosa desconexão com o sagrado. O caminho para a verdadeira cura, portanto, começa com uma jornada interior de purificação e entrega. Ela nos ensina que antes de recitar o salmo, o coração deve ser preparado, buscando a pureza através da confissão e da Sagrada Eucaristia, o alimento celestial que fortalece o espírito para a batalha espiritual. Ao se colocar em estado de graça, a oração de uma pessoa ganha uma força extraordinária, capaz de mover montanhas e de alcançar os céus com uma clareza cristalina, transformando o clamor em uma bênção recebida. À medida que a alma se prepara, a prática do salmo se torna uma experiência transformadora. Santa Teresa revela que não se trata apenas de ler as palavras, mas de vivê-las. Ela instrui que o salmo seja recitado diariamente, sentindo cada verso vibrar no âmago do ser, visualizando a proteção divina como um manto de luz que envolve o corpo e a alma, expulsando toda a escuridão da enfermidade. Nessa prática, deve-se invocar a presença dos anjos, os mensageiros de Deus, para que eles ministrem a cura e o alívio. Esta oração constante se torna a fortaleza, a bênção diária que constrói um escudo intransponível contra o mal, reforçando a conexão com o divino e permitindo que a energia curadora flua sem impedimentos, nutrindo cada célula e restaurando o equilíbrio perdido. A primeira sabedoria que Santa Teresa compartilha é a da vulnerabilidade da alma. Ela ensina que o corpo é um reflexo do espírito, um espelho que manifesta as dores e alegrias internas. Uma enfermidade que a medicina não consegue decifrar pode ser o grito silencioso de uma alma que se afastou de sua fonte divina. O orgulho, o ressentimento e a falta de perdão são como venenos que lentamente corroem a vitalidade espiritual e, consequentemente, a saúde física. A cura, portanto, não pode ser apenas externa. Ela começa com um ato de humildade, reconhecer a própria fragilidade e a necessidade da graça divina. A verdadeira força não reside em negar a dor, mas em entregá-la a Deus, permitindo que sua luz penetre nas feridas mais profundas da alma. Este ensinamento nos convida a olhar para dentro com honestidade e coragem. Santa Teresa nos exorta a examinar os cantos escuros de nosso coração, onde os pecados se escondem como sombras. A oração se torna a luz que ilumina esses recantos,
não para nos envergonhar, mas para nos libertar. Cada vez que perdoamos alguém que nos feriu, cada vez que abandonamos um hábito que nos afasta de Deus, estamos limpando o terreno da nossa alma. É neste solo purificado que a semente da cura divina pode finalmente germinar. A Eucaristia, nesse contexto, é o sol e a chuva que nutrem essa semente, fortalecendo-nos para que possamos florescer em saúde e plenitude, manifestando a glória de Deus em nosso próprio ser. A sabedoria de Santa Teresa não se limita a um conceito abstrato. Ela nos oferece um caminho prático. A primeira etapa é o silêncio. Em um mundo ruidoso, encontrar um momento de quietude é essencial para ouvir a voz de Deus e a voz da própria alma. Neste silêncio, a oração se torna um diálogo sincero, onde confessamos nossas falhas e entregamos nossas angústias. Ela nos ensina que a cura começa quando paramos de lutar sozinhos e permitimos que a proteção divina nos envolva. Esta entrega não é um ato de fraqueza, mas o maior ato de fé, a chave que abre a porta para a intervenção dos anjos e para a manifestação de milagres que desafiam toda a lógica humana. Com a alma preparada, o salmo se torna mais do que palavras. Ele se transforma em um decreto de fé. Santa Teresa aconselha que, ao recitá-lo, a pessoa se sinta como um filho amado falando com seu pai. Não há necessidade de palavras rebuscadas, mas de uma sinceridade que brota do coração. A repetição diária dessa prática cria um ritmo espiritual, uma constância que fortalece a conexão com o céu. A cada oração, uma nova camada de medo e dúvida é removida, dando lugar a uma confiança serena. A bênção da cura pode não chegar como um raio, mas como o alvorecer, que gradualmente dissipa a escuridão da noite, trazendo consigo o calor e a promessa de um novo dia cheio de saúde e paz. Santa Teresa chegou a essa profunda sabedoria através de suas próprias experiências místicas, em momentos de intensa oração. Ela relata que em seus transportes espirituais era-lhe mostrado como a alma humana é um castelo de cristal de inestimável beleza, criado por Deus para ser sua morada. No entanto, ela via como os pecados e as preocupações mundanas criavam manchas e fissuras nesse cristal, obscurecendo a luz divina que deveria brilhar de dentro para fora. Foi nessa visão que ela compreendeu que a doença física era, muitas vezes, o som dessas fissuras se aprofundando, um sinal externo de que o castelo interior estava em perigo e precisava de reparos urgentes para evitar sua ruína. Essa revelação transformou completamente sua compreensão sobre a cura. Ela percebeu que os remédios do corpo eram importantes, mas insuficientes se a morada da alma não estivesse em ordem. O insight que recebeu foi o de que a oração e a busca pela santidade não eram apenas para a salvação eterna, mas para a plenitude da vida aqui e agora. A Eucaristia, para ela, tornou-se o mais potente remédio, o alimento que não apenas nutria, mas que também restaurava o brilho original do cristal da alma. Ela compreendeu que a cura não era um evento isolado, mas um processo contínuo de alinhamento com a vontade divina, uma dança de entrega e recebimento da graça. Esse aprendizado profundo a ensinou que a fé é a argamassa que repara as fissuras da alma. Sem ela, qualquer tentativa de reconstrução seria em vão. Santa Teresa passou a ver o sofrimento não como um castigo, mas como um convite à conversão, um chamado urgente de Deus para que voltássemos nosso olhar para o que é verdadeiramente essencial. A experiência da enfermidade, sob essa nova luz, se tornava uma oportunidade de crescimento espiritual, um caminho para aprofundar a confiança e o amor. Ela revela que, ao abraçar essa perspectiva, a pessoa começa a cooperar com o próprio milagre, tornando-se um canal ativo para as bênçãos de Deus, em vez de um espectador passivo do próprio sofrimento. A segunda sabedoria que Santa Teresa nos oferece é sobre o poder inerente à palavra de Deus. Ela explica que o Salmo revelado não é uma fórmula mágica, mas um veículo da própria energia criadora do universo. Quando Deus falou, o mundo veio a existir. Da mesma forma, quando nós, com fé,
proferimos as palavras sagradas que ele nos inspirou, estamos invocando esse mesmo poder criador para atuar em nossa realidade. A doença é uma forma de desordem, um caos no microcosmo do nosso corpo. A palavra de Deus é a ordem, a harmonia divina que tem a capacidade de realinhar o que está em desequilíbrio e restaurar a saúde perfeita que ele planejou para nós. Ela ensina que a fé é o combustível que ativa o poder contido nessas palavras. Recitar o salmo sem fé é como ter uma lâmpada poderosa sem conectá-la à fonte de energia. É a nossa confiança inabalável no amor e no poder de Deus que permite que a luz da cura flua através da oração e penetre em nosso ser. Santa Teresa nos convida a meditar sobre cada palavra do salmo, a absorver seu significado e a acreditar com cada fibra do nosso ser que aquilo que estamos declarando já está acontecendo no reino espiritual. Essa convicção é o que transforma uma simples recitação em um ato de cocriação de milagres. Além disso, Santa Teresa revela a importância de alinhar nossas ações com nossas orações. Não adianta recitar um salmo de cura enquanto se nutre pensamentos de amargura ou se vive em desobediência aos mandamentos divinos. A coerência entre o que se reza e como se vive é fundamental. A busca por uma vida virtuosa, a prática da caridade e o esforço para abandonar os pecados criam uma ressonância espiritual que amplifica o poder da oração. É como afinar um instrumento antes de tocar uma bela melodia. Uma vida afinada com os princípios divinos permite que o salmo da cura seja tocado com a máxima eficácia, produzindo uma harmonia de saúde e bem-estar. Essa sabedoria nos chama a uma responsabilidade ativa em nosso processo de cura. Deus oferece a bênção, mas nós devemos preparar o recipiente para recebê-la. Santa Teresa nos mostra que a proteção divina é constante, mas nossa receptividade a ela pode ser bloqueada por nossas próprias escolhas. Ao escolhermos o caminho da fé, da pureza e da oração, estamos abrindo as comportas para que um rio de graças flua em nossa vida. A cura se torna, então, a consequência natural de uma alma que se realinhou com seu Criador, permitindo que a ordem divina se manifeste em todas as áreas, incluindo a saúde do corpo e a verdadeira prosperidade da alma. Para aplicar essa sabedoria de forma prática, Santa Teresa descomplica o processo com exemplos tocantes. Ela sugere que, ao recitar o salmo, a pessoa visualize uma cascata de luz dourada descendo do céu e entrando pelo topo de sua cabeça, preenchendo cada célula, cada órgão, cada fibra do seu ser. Essa luz divina representa a presença curadora de Deus, que purifica, regenera e restaura. A mente deve se concentrar nessa imagem, sentindo o calor e a paz que ela traz, enquanto as palavras do salmo ecoam no coração. Esta prática combina o poder da palavra com o poder da visualização, focando toda a energia do ser no propósito da cura e fortalecendo a fé. Outro exemplo prático que ela oferece é o de vestir o salmo como uma armadura espiritual. Antes de começar o dia, a pessoa deve recitá-lo com a intenção de criar um campo de proteção ao seu redor. Ela deve se imaginar envolta por essa energia sagrada, impenetrável a qualquer mal, seja ele físico ou espiritual. Essa prática não apenas protege contra novas enfermidades, mas também fortalece o espírito para lidar com os desafios da doença existente. Os anjos, atraídos por essa vibração de fé, se aproximam para oferecer seu auxílio e ministrar a cura, tornando a jornada menos solitária e muito mais amparada pela presença celestial. Santa Teresa também fala sobre a importância de usar o salmo para abençoar a água e os alimentos. Antes de beber um copo de água ou de fazer uma refeição, a pessoa pode fazer uma breve oração, recitando um trecho do salmo e pedindo que Deus infunda aquele elemento com sua energia curadora. Desta forma, o ato cotidiano de se alimentar e hidratar se torna um sacramento de cura, um momento de comunhão com a graça divina. Este gesto simples transforma a rotina, lembrando-nos constantemente de que a fonte de toda a vida e de toda a saúde é Deus, e que podemos convidá-lo a participar ativamente do nosso processo de restauração física. Por fim,
Ela ensina que a partilha da bênção amplifica seu poder. Rezar o salmo não apenas por si mesmo, mas também pelos outros que sofrem, cria uma corrente de energia positiva. Ao interceder por alguém, a pessoa se torna um canal da graça divina, e essa mesma graça a purifica e fortalece. Este ato de amor ao próximo alinha o coração com o coração de Deus, que é pura misericórdia. Ao se preocupar com a cura do outro, a pessoa se esquece de sua própria dor. E é nesse momento de abnegação que muitos milagres acontecem. A verdadeira prosperidade espiritual se manifesta quando compreendemos que somos todos parte de um mesmo corpo e a cura de um é a bênção de todos. A jornada pessoal de Santa Teresa foi um testemunho vivo de crescimento e transformação espiritual. Desde jovem, ela enfrentou graves problemas de saúde, que a deixaram paralisada por um longo período. Foi nesse leito de dor, quando os médicos já haviam desistido, que ela iniciou sua profunda jornada de oração. Ela descreve como, no início, sua prece era cheia de pedidos e de angústia, um clamor desesperado por alívio. No entanto, com o tempo, algo começou a mudar. Sua oração evoluiu de um pedido para um diálogo, de um monólogo de dor para uma escuta atenta da voz de Deus no silêncio de sua alma. Esse processo de crescimento a levou a entender que sua doença, por mais dolorosa que fosse, era um instrumento que Deus estava usando para atraí-la para mais perto de si. A imobilidade física forçou-a a encontrar a liberdade em seu espírito. Ela começou a perceber que, enquanto seu corpo estava fraco, sua alma se fortalecia na dependência total de Deus. A Eucaristia se tornou seu sustento diário, a fonte de uma força que não era física, mas espiritual. Foi nesse processo que ela recebeu a revelação sobre a conexão entre a saúde da alma e a do corpo, compreendendo que a cura que ela buscava não viria de fora, mas de dentro, através da purificação de seu coração e da entrega total à vontade divina. Sua transformação culminou em uma cura que muitos consideraram um milagre. Mas para Santa Teresa, o maior dos milagres não foi a restauração de sua saúde física, mas a profunda união com Deus que ela alcançou através do sofrimento. Ela aprendeu que a verdadeira vida não estava na ausência de dor, mas na presença de Deus em meio a ela. Essa experiência moldou todos os seus ensinamentos, permitindo-lhe falar sobre a cura com a autoridade de quem viveu a dor, a oração, a entrega e a redenção. Sua jornada é uma inspiração, mostrando que o caminho do crescimento espiritual muitas vezes passa pelo vale da sombra, mas leva aos picos luminosos da comunhão divina, onde toda bênção é possível. Santa Teresa aborda com grande compaixão as dificuldades que as pessoas enfrentam ao tentar aplicar a sabedoria divina. Uma das maiores barreiras, ela aponta, é a dúvida. A mente humana, acostumada à lógica material, luta para aceitar que uma oração possa curar o que a ciência não consegue. Ela nos ensina que a dúvida não é um pecado, mas uma provação da fé. Para superá-la, ela recomenda focar não na grandiosidade do problema, mas na onipotência de Deus. Em vez de pensar como um salmo pode curar isso, devemos pensar: para Deus que criou os céus e a terra, o que é impossível? Esta mudança de perspectiva alimenta a fé e enfraquece a dúvida. Outra dificuldade comum é a impaciência. As pessoas muitas vezes esperam resultados imediatos e desanimam quando a cura não acontece da noite para o dia. Santa Teresa nos lembra que o tempo de Deus não é o nosso tempo. O processo de cura é também um processo de purificação da alma, e isso requer perseverança. Ela compara a oração a regar uma planta. Pode ser que não vejamos a semente brotar por um tempo, mas devemos continuar regando com fé, confiando que, sob a superfície, a vida está trabalhando. Cada oração é uma gota de água que nutre a semente do milagre. A perseverança na fé é a prova do nosso amor e confiança em Deus. Por fim, ela fala sobre a dificuldade de sentir a presença de Deus durante a oração, um estado que ela chama de secura espiritual. Muitos se sentem frustrados por rezar e não sentir nada, acreditando que suas preces não estão sendo ouvidas. Santa Teresa revela que esses momentos de secura são, na verdade,
preciosos. É quando rezamos sem o consolo dos sentimentos que nossa fé é mais pura e mais agradável a Deus. É um ato de amor desinteressado. Ela nos encoraja a persistir, mesmo no escuro, confiando que os anjos estão apresentando nossas orações ao trono de Deus e que a bênção está a caminho, mesmo que nossos sentidos não a percebam no momento. O espírito de gratidão é, para Santa Teresa, o solo fértil onde todas as bênçãos florescem. Ela ensina que um coração queixoso e amargurado é como uma terra seca e pedregosa, incapaz de receber a semente da graça divina. A gratidão, por outro lado, amacia a alma e a torna receptiva aos milagres. Ela nos convida a iniciar e terminar cada oração com um ato de agradecimento. Devemos agradecer não apenas pelas coisas boas, mas também pelas dificuldades, pois são elas que nos moldam e nos aproximam de Deus. Agradecer pela própria doença, como uma oportunidade de crescimento espiritual, é um ato de fé supremo que desarma o inimigo e abre as portas do céu. A humildade é a companheira inseparável da gratidão. Santa Teresa adverte contra a armadilha do orgulho espiritual, que pode surgir quando começamos a ver progressos em nossa vida de oração. A cura não vem de nossos méritos, mas da pura misericórdia de Deus. A humildade consiste em reconhecer nossa total dependência dele. Não somos nós que operamos a cura. Somos apenas os canais que, pela fé, permitem que o poder de Deus flua através de nós. Manter um coração humilde garante que a graça continue a fluir. Um espírito grato e humilde não se preocupa em acumular dinheiro ou fama, pois encontra sua maior prosperidade na intimidade com o Criador. Essa atitude de gratidão e humildade transforma a alma de maneira profunda. Ela muda nosso foco da falta para a abundância, do problema para o provedor. Ao cultivar um coração grato, começamos a perceber as inúmeras pequenas bênçãos que nos cercam todos os dias, o que fortalece nossa fé para acreditar nas grandes. Santa Teresa revela que a gratidão é uma oração em si mesma, uma das mais poderosas. É um reconhecimento do amor de Deus que atrai ainda mais amor e mais graças. A alma que vive em gratidão se torna um ímã para a proteção e o favor divinos, e a cura se manifesta como um fruto natural desse estado de ser. Santa Teresa ensina que quando embarcamos em uma jornada de fé e oração, o céu começa a se comunicar conosco através de sinais e inspirações divinas. Reconhecer esses sinais é crucial para manter a esperança e a direção. Um sinal pode ser algo tão simples quanto uma sensação de paz profunda após a oração, mesmo que as circunstâncias externas não tenham mudado. Pode ser um trecho da Escritura que parece saltar da página e falar diretamente ao nosso coração, ou uma palavra de encorajamento vinda de um amigo no momento exato em que precisávamos. Esses são os sussurros de Deus, os toques dos anjos, nos assegurando de que não estamos sozinhos e que nossa prece foi ouvida. Responder a esses sinais é tão importante quanto reconhecê-los. A resposta adequada é sempre a gratidão e a ação. Se recebemos um sinal de paz, devemos agradecer a Deus por esse consolo e usá-lo para fortalecer nossa fé para o dia seguinte. Se uma passagem da Escritura nos inspira, devemos meditar sobre ela e procurar aplicá-la em nossa vida. A inspiração divina muitas vezes vem como um impulso interior para perdoar alguém, para praticar um ato de caridade ou para abandonar um mau hábito. Agir de acordo com essas inspirações é a nossa forma de cooperar com o plano de Deus para nossa cura e santificação. Aprender a discernir os sinais divinos requer uma alma atenta e um coração silenciado. Em meio ao barulho do mundo e à agitação de nossos próprios pensamentos, é fácil perder essas delicadas comunicações. Por isso, Santa Teresa insiste tanto na importância de momentos diários de quietude e oração. É nesse silêncio que nossa audição espiritual se aguça. Com a prática, começamos a reconhecer a voz do bom pastor com mais clareza, distinguindo-a das vozes do medo, da dúvida ou da tentação. Seguir esses sinais divinos é como seguir um mapa do tesouro que nos leva, passo a passo, à plena restauração da alma e do corpo.
Ao final desta jornada de sabedoria, a reflexão de Santa Teresa se aprofunda em uma verdade essencial. A cura do corpo é uma bênção imensa, mas a cura da alma é o verdadeiro tesouro. A enfermidade que talvez tenha trazido você a esta busca pode ser o maior presente de sua vida, o catalisador que o despertou para a realidade do mundo espiritual e para a necessidade de uma união mais profunda com Deus. O Salmo revelado é uma chave poderosa, mas a porta que ele abre não leva apenas à saúde física, mas a um relacionamento transformador com o divino. A verdadeira meta não é apenas viver mais, mas viver em Deus. A busca pela cura física, quando feita com fé, inevitavelmente nos leva a confrontar as enfermidades de nossa alma, nossos pecados, medos e apegos. O processo de oração e purificação que Santa Teresa descreve não apenas prepara o corpo para um milagre, mas mais importante, prepara a alma para a eternidade. A maior de todas as bênçãos é descobrir que a verdadeira prosperidade não reside na ausência de sofrimento ou na abundância de dinheiro, mas na paz de uma alma que repousa em Deus, confiando em sua proteção e em seu amor incondicional, tanto na saúde quanto na doença. Essa paz é o céu começando na terra. Portanto, o convite final de Santa Teresa é para que você abrace esta jornada não como um tratamento, mas como um caminho de vida. Que a prática deste salmo e destes ensinamentos se torne o ritmo diário de sua existência. Aplique esta sabedoria em cada momento, buscando a purificação, cultivando a gratidão, ouvindo os sinais divinos e perseverando na oração. Ao fazer isso, você não estará apenas buscando um milagre. Você se tornará um. Sua vida se transformará em um testemunho do poder de Deus. E a cura que você receber, seja ela física, emocional ou espiritual, será uma luz de esperança para todos ao seu redor. Comece hoje. A sua transformação o aguarda.